Fala pessoal, está no ar o nosso Vila Band Esportes, aqui de São Paulo, zona sul da cidade, num lugar escondidinho do bairro talvez mais movimentado da cidade, que é o bairro de Moema. É exatamente nesse refúgio que o nosso medalhista de prata olímpico vive. Alô, meu caro Felipe Vu. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, seja você bem-vindo à minha casa. Você sabe, Felipe, estou te achando até com a cara mais ajeitada, Felipe. Essa medalha de prata te fez bem, hein, Felipe? Será? Tomara. Será? O que mudou na sua vida depois dessa medalha olímpica, Felipe? Pouca coisa. Acho que o que mais mudou foi o assédio mesmo, né? De das pessoas, um pouco mais da imprensa, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Ainda que seja difícil continuar sendo a mesma pessoa depois que o assédio aumenta, Felipe? Sim. Eu sempre fui bem pé no chão e uma medalha foi muito trabalhada, né? Não foi de um dia para o outro, então por isso mesmo eu sei tudo que eu percorri para chegar até onde eu cheguei. Você começa a se lembrar daquele início, como alguém se define pelo tiro? Porque, a bem da verdade, essa é uma modalidade que, apesar de ter sido aquela que deu a primeira medalha olímpica para o Brasil, é pouquíssimo reconhecida. Como você pegou esse gosto e como você entendeu que isso poderia ser a sua vida? Então, eu atiro desde bem cedo, né, por causa dos meus pais. Não era tiro olímpico, era um tiro por hobby mesmo, com arma de fogo, tudo. E com o tempo eu comecei a descobrir um pouco mais a modalidade. Eu vi que era uma modalidade olímpica, que talvez esse pudesse ser o meu caminho no esporte. Eu nunca fui muito bom em futebol, nem em nenhum outro esporte. E quando eu comecei a praticar o tiro como esporte olímpico, era brincadeira, era hobby, mas com o tempo eu fui percebendo que eu tinha jeito. E realmente, quanto mais eu treinava, mais os resultados apareciam até eu chegar onde eu cheguei. Você sabe que eu tenho conversado, até é bom a gente relembrar um pouco, aproveitar essa oportunidade, que agora que a poeira baixou, relembrar um pouco como foi o seu caminho até a medalha de prata olímpica. Vamos imaginar que a gente esteja acompanhando o seu percurso do início, nas eliminatórias, até a disputa da final olímpica. Como é que foi? Você tem tudo na cabeça, Felipe? Eu tenho mais ou menos, tem alguns flashes, assim. Eu lembro que até no dia da minha competição, minha namorada competiu de manhã, 8 da manhã. O tiro é a modalidade que distribui a primeira medalha do jogo, sempre. Então a prova dela começou 8 da manhã, eu não fui assistir, mas eu já estava nervoso pela internet, eu acordei cedo junto com ela, fiquei acompanhando e assim que eu dei o horário combinado, que eu tinha combinado com o meu técnico, eu fui pro local de competição. Eu cheguei bem no limite mesmo, para não ter muito contato, né, com as pessoas, porque estava muito lotado o local de competição. Eu fiz meu aquecimento, que é meia hora, 40 minutos, e já fui direto, já entrei no stand de tiro, né, que foi eliminatória primeiro. Eu lembro que quando eu estava para entrar no stand, a minha namorada veio me dar boa sorte e falou, não olha para a arquibancada, está lotado, faz o teu trabalho, vai dar tudo certo, não se assusta porque tem muita gente, porque a gente não está acostumado com uma plateia tão grande, né? Por mais que em competições internacionais tenham bastante gente, nos Jogos Olímpicos sempre a arquibancada é maior e como era o primeiro dia, estava totalmente cheio. E realmente, quando eu entrei no stand, eu dei uma olhadinha, estava muito cheio mesmo, vi meus amigos, tanto amigos de infância meus, que não tem nada a ver com o esporte, que foram lá me assistir, quanto amigos do esporte, né, de outras modalidades, tudo. E foi muito bacana. Assim, a competição não foi fácil, tanto que eu me classifiquei para a final em sétimo, se eu não me engano, mas só que eu estava lá para fazer o meu trabalho, independente se os outros iam ser melhores ou piores, eu queria fazer o mesmo que eu vinha fazendo nas outras competições, que eu sabia que não ia ser um resultado absurdo para me classificar em primeiro, mas eu tinha totais chances de entrar na final. Porque no tiro, se você se classifica em primeiro ou em oitavo, vai zerar tudo, né, para a parte final. E depois que eu terminei a eliminatória, eu vi que eu estava na final, já foi o maior alívio possível, assim, porque era o primeiro passo para eu conquistar, né, o meu sonho, que era a medalha olímpica. E desde que mudou a regra em Londres, que a final não levava mais o resultado da prova, ou seja, quando o resultado é zero e começa de novo na final, eu não deixei de ganhar medalha em nenhuma final que eu participei. Então eu estava muito confiante e realmente na hora da final eu estava muito mais tranquilo que na hora da eliminatória.
Então foi bem mais light, digamos assim. Quando chegamos à final, eu estou me lembrando bem, porque eu fui ao stand de tiro, né? Eu fui ao stand de tiro, não fiquei para a final porque não dava tempo, a gente tinha muita coisa, a gente estava apresentando muita coisa, eu tinha muitas modalidades, né? A Olimpíada tem essa virtude, mas ao mesmo tempo esse defeito, porque são tantas coisas boas que você tem ao mesmo tempo que infelizmente não dá para acompanhar todas. Então eu fui lá para saber onde você ia, para poder falar, para poder acompanhar o teu stand, para saber onde seria a final, acompanhei tudo, mostrei tudo e voltei para o estúdio, né? Voltei para o nosso estúdio que era ali no Centro Olímpico, na Barra, né? E eu fiquei encantado com aquilo, com aquela estrutura, porque eu nunca tinha visto uma decisão de tiro, e aí fiquei imaginando como você seria naquele momento. E eu achei que, sincero e honestamente, eu tinha um feeling que você era melhor para ser o medalhista de ouro. Naquele momento, você acompanhando a tua trajetória, qual foi o detalhe pelo ouro não vir? É bem difícil definir isso, porque eu fiquei em segundo lugar, 0,3 pontos atrás do primeiro. Só que se você olhar e no ganhando alto, até o final, né? Então, na verdade não, porque ele estava na minha frente até o final, aí faltando 2 tiros, eu passei ele. Você passou, e no é último verdade. tiro ele me passou de No último novo. tiro ele parou. E 0,3 pontos, se você colocar no papel, é menos de 1 milímetro de um tiro pro outro. Nada, né? É nada, então é muito complicado. Fala, pô, o que faltou? Talvez ele teve um pouquinho mais de sorte que eu, ou competência, mesmo experiência. Eu era o atleta menos experiente ali, né? Com 25, 24 anos. O que ganhou tinha 40, os outros também eram bem mais experientes. É complicado analisar isso, o que faltou. É óbvio que dava para ser melhor, eu já tive resultados melhores em finais. Mas foi muito bom o resultado, foi o meu melhor resultado em final do ano passado. Essa é uma questão que eu ia te perguntar. Você atingiu na final, isso eu acho muito importante, que a gente consiga no momento mais importante da competição e na competição mais importante fazer o nosso melhor. E você fez, né? Isso é o que todo atleta busca, né? Todo o planejamento é feito com algumas competições-alvo no ano, por exemplo, e o objetivo é ter o melhor resultado naquela competição. E ano passado eu consegui fazer isso muito bem. Né, o ano passado foi o meu melhor ano, eu ganhei 2 medalhas de ouro em Copa do Mundo. O meu pior resultado do ano passado, eu entrava em todas as finais de Copa do Mundo esse ano. Então o ano foi muito forte, né, todos os atletas, e eu consegui chegar num bom nível e me manter. Né, como eu estava falando, o resultado da minha final foi o meu melhor resultado de final do ano passado. Então não faltou nada para mim, assim, eu fiz o meu melhor. Tenho conversado com muitos medalhistas e com muitos finalistas olímpicos, até por conta desse nosso programa. Esse programa é interessante até porque ele não vai conversar, entrevistar, mostrar o atleta apenas e tão somente no último ano olímpico, no final do ciclo olímpico. A gente acompanha, a gente está indo para o 3º ciclo olímpico, ou seja, mais de 10 anos, que vamos completar, se Deus quiser, 12 daqui até Tóquio. Por quê? Porque essa é a ideia. A ideia é estar junto com o atleta brasileiro no ciclo inteiro. E eu tenho conversado com alguns e eles se mostram um pouco chateados pós-Olimpíada, pós-competição. Talvez tenha faltado um pouco. No seu caso, o que você achou que poderia ter conseguido pós-medalha que não conseguiu? Olha, eu sempre competi, pratiquei esporte por amor ao que eu faço, assim, nunca fui buscando reconhecimento, nem fama, nem dinheiro, nem nada. Então, eu não me decepcionei tanto quanto alguns atletas, né? Porque, na verdade, todo mundo já sabia que ia ter uma ressaca ali depois dos Jogos Olímpicos, né? Na verdade, estava tanto o investimento público ou privado, estava jogando todas as fichas até os Jogos Olímpicos e a gente sabia que Jogos Olímpicos mais um dia ia acabar tudo, né? Então, eu não me decepcionei tanto. É óbvio que quando vem a conquista, pô, a gente espera milhares de coisas, tal, né? Um monte de patrocínio, tudo. Mas se você parar para pensar, tudo já estava sendo falado e sendo previsto, né? Então não teve nenhuma grande decepção. Você, quais são os seus patrocínios? Você continua com Bolsa Pódio? Você continua com Bolsa COB? Você continua com patrocínio privado? Como é que está a tua vida? Eu tenho Bolsa Pódio, eu continuo no Exército e o patrocínio da Rifle, que é uma empresa que produz chumbinho aqui no Brasil. E tem alguns trabalhos que né, eu não ganhei nenhum patrocínio fixo, ainda depois dos Jogos Olímpicos, mas alguns trabalhos de propaganda, essas coisas sempre surgem. Então eu tô bem satisfeito, assim.
E a bem da verdade e a namorada? Você vai ficar enganando a namorada até quanto, Felipe? Ela me pergunta a mesma coisa. Não está na hora de... Você já não tem dinheiro, idade e estrutura para poder casar, não? Eu ainda estou fazendo faculdade, né? Mas vai demorar essa faculdade, hein? Eu queria fechar isso aí. Se não der, não deu, eu vou... Lógico, você está fazendo faculdade de quê? Engenharia Aeroespacial. Aeroespacial onde? Na Federal do ABC, em São Bernardo. Aí você tem que ir sempre para a faculdade? Sim, todo dia. Não tem jeito. Não. E aí esse ano eu estou aproveitando para estudar um pouco mais, treinar um pouco menos, para tentar tirar o atraso do ano passado, né, que eu tranquei. Mas eu não estou enrolando ela, não. Quer dizer que então nós não precisamos prometer aqui qual vai ser a data do casamento. Não. Ele virá. Virá, com certeza. Ele virá com certeza. E o que virá para 2018? Porque já que 2017, pós-Olimpíada, é um ano meio que de ressaca mesmo, é um ano de menos competições importantes. 2018 tem Mundial previsto, qual é a ideia? Isso, 2017 foi um ano, está sendo, né, um ano mais tranquilo, tem menos competições. Agora, o segundo semestre, eu já estou treinando mais forte de novo. Porque o ano que vem a gente tem Campeonato Mundial, tem 4 Copas do Mundo, Campeonato das Américas, Jogos Sul-Americanos e por aí vai. Ano que vem, a partir do Campeonato Mundial, inclusive no Campeonato Mundial, começam a ser distribuídas as cotas para a próxima Olimpíada. Então é um ano bastante importante, por isso eu já estou treinando mais forte agora. O Brasil melhorou no tiro pós-medalha de prata olímpica? Tem mais praticantes? Tem mais gente atenta ao teu trabalho? Tem mais gente no stand ou você não sentiu mudança? Não senti isso, por quê? Não se criou uma estrutura para receber o jovem interessado em começar a praticar a modalidade. Infelizmente, quer dizer, primeiro, felizmente muitas pessoas me procuraram depois da minha conquista, perguntando como faz para começar, eu gosto do esporte, eu gostei. E infelizmente, tudo que eu posso falar é que, procure a federação do seu estado para ver um clube e tal, mas os clubes não têm condições de receber um atleta, porque o atleta vai chegar no clube, aí o clube não vai ter uma arma, o atleta vai comprar uma arma para ver se vai gostar do esporte, é bem complicado isso. Tem essa questão de que são poucos os espaços disponíveis no Brasil para o tiro olímpico, né? Não é nem pela quantidade de instalações, é pela preparação desses clubes. Se o clube tivesse um equipamento básico, já seria excelente, mas não tem isso. Então, talvez antes, tanto a confederação, federações, os clubes tivessem que ter feito uma preparação melhor para, acontecendo o que aconteceu, já estar prontos para receber, né? Quais são os grandes clubes de tiro do Brasil, Felipe? É difícil citar, porque agora a maioria dos atletas de alto rendimento são militares. E quem não era, como eu, se tornou militar. Você já é sargento, não? Sou sargento desde 2013. Quando eu fiz 18 anos, eu entrei. Mas não tem grandes clubes de tiro, infelizmente não existe. Não são... Antigamente existia, antigamente o Fluminense era forte, uma equipe boa, aqui em São Paulo tinha uns clubes bons, o Tietê era muito forte. Mas agora, cada atleta no seu canto, ele vai por conta competir e seja o que Deus quiser. E você acabou montando uma estrutura aqui na sua casa? Exatamente. Não tinha outra alternativa ou é a melhor alternativa? Eu acho que é a melhor alternativa porque estamos em São Paulo, né? Então eu saio do meu quarto, tomo café e posso ir treinar, não tenho que pegar carro para me deslocar. Qual é a necessidade? Qual é a necessidade que você precisa para que o seu stand seja adequado, para que você não tenha tanta diferença? Porque eu estou me lembrando do set e do cenário em que a Olimpíada foi disputada e era um lugar bem mais amplo, bem mais largo. Você não sente diferença quando tem que estar atirando num lugar mais largo, num set de tiro mais largo do que aquele que você tem aqui na sua casa? Não. Antigamente eu treinava na minha casa também, né, na minha outra casa, e eu não tinha distância oficial, eu tinha 7 metros, enquanto deveria ser 10, né, como tem aqui. E aí sim era uma grande diferença, eu não tinha alvo eletrônico, agora eu tenho o mesmo alvo que é usado em competições internacionais. Então, na verdade, quando a gente mudou de casa, a primeira coisa foi procurar um espaço para eu treinar, depois foi ver a casa. E aqui ficou bem bacana. O espaço, não é óbvio, nunca vai ser tão amplo quanto onde foi a Olimpíada. Né? Nem num clube de tiro normal vai ser, é uma estrutura totalmente anormal. Mas para o treino do dia a dia é mais que excelente. Maravilha! Estamos com Felipe Vu para você. A conversa muito boa, relembramos a medalha de prata olímpica. Você pôde de novo acompanhar na ponta ali da mira os grandes feitos do nosso Felipe Vu. Logo depois do intervalo, o nosso encontro marcado é com o stand de tiro. E ali, com as minhas regras, com o meu talento,
Felipe não terá a menor chance. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, Felipe Vu, só para você no Vila Band Esportes. Até já.